Saúdo a todos com paz, Senhor. Amém, irmãos? Vamos para mais uma palavra? Hoje eu vou estar fazendo uma leitura lá em Mateus capítulo 11. É bem longo o capítulo, então eu vou me prender a trechos, tá? Porque a palavra tem tempo de duração máximo, então para a gente não exceder, eu vou estar só fazendo menção aos versículos, tá ok? Mas antes, vou te pedir que você esteja dando like, esteja também fazendo um comentário aqui embaixo, porque o YouTube entende quando você dá o like, faz o comentário, que este vídeo é relevante e ele vai estar oferecendo para outras pessoas. Aproveita também e se inscreve no canal, porque toda vez que for publicado um vídeo no canal, você vai estar recebendo a notificação. E aproveita, seleciona os seus contatos do WhatsApp, envia para eles essa palavra. Com certeza alguém está precisando de uma palavra e você vai estar ajudando grandemente aqueles que precisam. Bom, vamos lá. Eu vou me prender no João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Fala assim: mas pastor, só isso Jesus chorou? Sim, em Jesus chorou. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, porque em Jesus chorou eu sintetizo o capítulo 11 de João e eu falo também de Deus, de Cristo. Bom, vocês estão ouvindo meu gatinho que está miando aqui ao meu lado. Aliás, ele gosta muito de participar do canal. Depois eu vou ver se ele grava uma live para vocês, um videozinho, tá bom? Bem, voltando à palavra. Lá em João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque veja bem, ele estava passando naquele momento por um momento de forte emoção. Lázaro havia morrido, Maria e Marta estavam muito tristes. Aqueles que estavam junto com elas também estavam muito tristes devido à morte de Lázaro. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e nós devemos chorar com aqueles que choram. E é impossível num velório você ficar insensível à dor das pessoas. E Jesus, por ser homem, ficou triste, ficou abalado com a dor que aquelas pessoas estavam sentindo e chorou. Mas veja bem, Jesus não chorou só por aquela dor. Jesus sabia, vocês podem ver aí, que Lázaro, amigo de Jesus, estava doente. E Jesus recebeu um aviso: olha, Lázaro está doente, Jesus, volte e sare-o. E Jesus fala: não, eu vou. E Jesus virou e falou para os discípulos, lá no versículo 4. Jesus diz: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que Jesus estava falando? Olha, essa palavra que a doença de Lázaro, essa doença que Lázaro tem não vai acabar em morte. Não vai terminar em morte. Aí as pessoas perguntam: mas como não? Jesus está dizendo que não morreu. Mas ele morreu. Sim, mas ao final Deus seria glorificado através daquela doença. E aí os discípulos falam para Jesus: que bom, então não vai morrer, então não precisa ter pressa. E aí Jesus fala lá no versículo 11, já tinham passado 3 dias que Jesus estava ali. Aí Jesus vira para ele no 11 e fala assim: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. E aí, então se ele dorme não tem nada. Ele falou assim, e ele falou aberto: Lázaro está morto.
Mas acontece que essa morte, no versículo 15, ele fala: E me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos lá. Vamos ter com ele. Jesus estava falando, olha, estava falando para os discípulos, olha, nós vamos glorificar o nome de Deus através dessa enfermidade, dessa morte. E os discípulos, sem entender muito bem o que estava acontecendo ali, foram com ele. Chegaram lá, uma das irmãs de Lázaro foi correndo para falar. Marta, quando ficou sabendo que Jesus estava se aproximando, foi correndo falar com ele. Alguns daqueles que acompanhavam falaram, deve ter ido também lá no sepulcro, e ela encontrou com Jesus, e Marta vira e fala, olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus fala para ela, olha, ele vai ressuscitar. E a nossa fé humana, não a fé sobrenatural, fé humana, entendimento humano, porque estava escrito na palavra que diz a palavra de Deus que todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então ela sabia, Marta sabia que que Lázaro ia ressuscitar pela palavra de Jesus havia dado. Mas Jesus estava falando não no futuro. Jesus estava falando agora. Lázaro vai ressuscitar. E ele viu que, apesar dela ser amiga dele, estar sempre com ele, conhecer os milagres, porque ela já tinha visto Cristo operar milagres, ouvido de outros milagres que Cristo tinha feito, ela não acreditava que poderia acontecer naquela hora. E isso, com certeza, ao Deus homem Jesus, tá? Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, ao Deus Jesus, aquilo doía muito, porque, poxa vida, eu tenho estado com ela, com a irmã dela e com o irmão dela, fiz tantos milagres e ela ainda não acredita que eu posso fazer ressuscitar. Mas aí foi, aí depois que Cristo encontrou com Marta, Maria também ficou sabendo e foi correndo. E Maria, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi encontrar com Jesus. Ora, Jesus, estou lendo no versículo 30. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, ela também foi correndo. Quando Maria chegou ao lugar, no versículo 32, onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, olha, é muito difícil as pessoas sofrendo, imaginar que Deus não vai se condoer, sentir aquela dor. Jesus é homem. Jesus sabe o que você passa. Jesus vê a sua dor. Se Jesus não fosse homem, você podia dizer que talvez lá na distância, mas Jesus não está lá na distância, ele está aqui com você. Ele nos enviou o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E o Espírito Santo habita em nós. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo que o Pai sabe, o Filho sabe, tudo que o Filho sabe, o Espírito Santo sabe, tudo que o Espírito Santo sabe, o Pai sabe, tudo que o Espírito Santo sabe, o Filho sabe, e não existe dissensão, separação em Deus. Deus é único. Então, tudo que você sente, o Espírito Santo que está em você, sente, o Espírito Santo vai sentir. E como o Espírito Santo sente o que você sente, Jesus sente o que você sente. Então aqui, quando no 33, Jesus vendo-a chorar, ele sendo homem, e estando consternado, triste, junto com aqueles que estavam à volta. Veja bem, Marta não estava sozinha, Maria não estava sozinha.
judeus que as conheciam estavam com elas, estavam tanto com Marta quanto com Maria. Então, quando elas estavam chorando, aqueles homens também estavam chorando com a dor que elas sentiam. E, e Jesus, vendo as amigas dele, que Marta e Maria são amigas dele, eram amigas dele, estavam chorando. E aqueles homens chorando, e também chorando judeus, com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Aquela dor, aquele sentimento de perda que estava no coração deles, moveu o coração de Jesus, porque como Deus e como homem, Deus nos entende 100%. 100%. Deus entende todas as nossas falhas. Deus entende todas as nossas necessidades. Deus entende todas as nossas angústias. Deus entende todos os nossos momentos de fraqueza. Deus entende. Não passa batido para Deus, não. Porque Jesus, sendo homem, ele entende. E o sentimento que ele tem, Deus sente. Eu não sei se você que está aí consegue me entender. Porque é uma coisa. Como é que eu vou te explicar? Se eu sou homem e fico triste com o sentimento de dor que as pessoas têm, Jesus como homem, ele sente essa tristeza que nós sentimos. E Jesus sendo um com Deus e com o Espírito Santo, Deus também sente. Aí quando a Bíblia nos fala que Jesus é o nosso advogado diante de Deus, a Bíblia está dizendo, olha, Jesus, que sente o que você sente, está do seu lado, intercedendo por você. Às vezes você acha assim, mas não, Deus não tem ideia. Tem. Deus sabe exatamente o que você sente. Porque o Espírito Santo que habita em você, esse Espírito Santo que me habita, o Espírito Santo que habita em você, ele passa o seu sentimento para Deus. E Cristo, como sendo um com Deus, entende esse sentimento. Interessante isso, né? Jesus sente. Então Jesus sente, Deus sente. O Espírito Santo vê o seu sentimento. Deus vê o seu sentimento. Esse sentimento que o Espírito Santo vê, sente e passa para Deus, Deus sente em Cristo o sentimento. Então, aquilo tudo que você tem passado, aquilo que você tem sofrido, quando chega aqui no momento, Jesus perguntou, onde o puseste, onde colocaste Lázaro? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou no versículo 35. No versículo 36, então disseram os judeus, vede como o amava. Sim, Jesus o amava. Jesus me ama, Deus te ama, porque ele sente o que você sente. Os seus sentimentos não são difíceis para o entendimento de Deus, porque como Deus e Cristo são uma pessoa só, tudo que eu sinto, que você sente, Deus sente. Deus não se alegra. A Bíblia nos diz em outra passagem que Deus não se alegra vou usar uma outra palavra, que tem certas palavras que a gente não pode falar aqui na gravação. Deus não se alegra com que o perverso se perca. Perca você tem que trocar por outra palavra, tá? Que começa com M e termina com T, tá? Deus não se alegra com a perda do ímpio. Não, Deus não tem alegria.
Se Deus não tem alegria com que o ímpio se perca, com a perda do ímpio, você acha que Deus vai ter alegria com que você se perca? Não, Deus não tem alegria nisso. Deus deseja que todos o conheçam, todos, sem exceção. Esse é o desejo de Deus. Então, Deus, Cristo, está intercedendo por você diante de Deus. Deus sabe, Cristo sabe que você vai errar. Sabe que você vai pecar, que você vai mentir, que você vai olhar com o olho impuro para onde não deve, desejar as coisas que os outros têm. Deus sabe que você vai roubar, vai furtar alguma coisa, por mínimo que seja. Deus sabe que você vai usar o telefone da empresa para fazer ligação particular. Ah, isso não é pecado. É certo. Você usar o telefone da empresa para fazer uma ligação particular sua? Tá certo. O horário de trabalho é para você trabalhar para a empresa. Não é para você fazer ligação particular. Bom, vamos voltar à palavra. Deus sente aquilo que você faz. Aí você faz de errado. Deus sabe o quão difícil é você lutar com essa dor que você sente. Deus sabe o tanto que é difícil para você. Deus sabe o tanto que é difícil estar no mundo, desejar as coisas e não poder ter. Jesus era carpinteiro. Aí você fala, porque não era uma profissão nobre naquela época. Era como se fosse, por exemplo, um mestre de obras. Tudo tinha carpintaria. Não existia soldador, não existia um concreto como se conhece hoje. Você entendeu? Isso foi evoluindo e se tornou um ponto. Então o carpinteiro era muito importante para a época. Era uma pessoa essencial. Então Cristo tinha uma profissão nobre, ganhava bem, e ele viveu, ele trabalhou, ele sentiu, ele teve sede, ele teve fome, ele tinha que tomar banho. Tudo que um ser humano tem, ele também teve. Então, se você passa por dificuldade, Jesus sabe. Lembre-se que Jesus foi levado e foi tentado. Porque ele teve fome e foi tentado. Quer dizer, ele tem os sentimentos que nós temos. Então, quando você passa por essas dificuldades, Cristo, ele entende exatamente. Então, quando eu te digo agora que você pode pedir a Deus e Ele pode te socorrer, dependendo da sua fé, porque Marta e Maria não acreditavam que naquele minuto Lázaro fosse levantar. E mesmo assim, Cristo, sendo amigo de Lázaro, Cristo o levantou. Agora, você pode se considerar amigo de Deus? Como assim, amigo de Deus? Você tem intimidade com Deus? Você quer mudança na sua vida? Se você quer ter mudança na sua vida, pede para que o Espírito Santo entre na sua vida. Peça a Jesus, venha, Senhor. Venha, eu quero que o Senhor tenha liberdade na minha vida. Peça a Ele. E você vai ver que mudanças vão acontecer porque Ele compreende completamente o que você passa e o que você sente. Não existe nada que aconteça na sua vida que seja um mistério para Deus. Deus conhece tudo na sua vida. Deus sabe cada detalhe que você passa. E Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar essa história que você está sentindo agora, essa tristeza, essa angústia, essa dor que aperta o seu peito e que te persegue, que você não consegue se livrar dela. Deus pode fazer a mudança na sua vida.
Se você crer e orar junto comigo, Deus vai fazer. Eu não estou dizendo que vai estalar o dedo e que vai acontecer, não. Mas se você der liberdade para que Deus faça, Ele vai fazer e você vai perceber que Deus faz milagre acontecer na sua vida. Amém? Senhor Deus, apresenta a vida de cada um destes que estão me assistindo agora. Senhor, eles estão dispostos a receberem ao Senhor. Permita que o teu Espírito Santo, Pai, entre em cada um deles e que a tua palavra cresça e essa palavra cresça em todas as áreas da vida desse que está me ouvindo. E que o Senhor entre, faça morada nessa vida. E que o Senhor venha a ser o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador, venha estar na vida deles, trazendo paz de espírito. Que o Senhor esteja preenchendo esse vazio, que o Senhor esteja acalmando este coração, aplacando esta dor, que o Senhor esteja trazendo renovo e restauração sobre a vida deles. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Seja com eles, opera milagres e maravilhas, mova nesses corações, Senhor. Pai, que eles possam sentir que o Senhor é um com eles e eles possam sentir no teu amor a necessidade preenchida, em nome de Jesus. Amém? Não se esquece, dá o joinha, faz o comentário, se inscreve no canal e compartilha. Fiquem na paz do Senhor.